Quem está cuidando dela é o Carlos Leite, empresário do Rômulo há bastante tempo. É possível até que o Carlos Leite e o Rômulo embarquem para a Rússia para tentar definir essa questão do desligamento dele, da antecipação do fim do contrato. O Rômulo tem contrato até a metade do ano com o Spartak Moscou. O Flamengo já acena com a possibilidade de restituir o clube russo para que o contrato seja rescindido com 6 meses de antecedência. Vale lembrar uma entrevista que o Rodrigo Caetano deu para a gente aqui no Bate-Bola no final da temporada passada, alegando que o Flamengo não traria um caminhão de reforços. Seriam no máximo 4 reforços. O lateral esquerdo, o Trauco, chega para ocupar a vaga deixada pelo Chiquinho, que foi embora. Havia uma perspectiva de contratar do zagueiro com a manutenção do Juan. Essa perspectiva foi deixada de lado. A contratação do Conca é uma contratação de ocasião. Na teoria, o Flamengo buscava um lateral esquerdo, um volante e 2 pontas. Com a oportunidade do Conca, o Flamengo contrata o Conca e abre mão de um dos caras para fazer a velocidade do lado de campo e vai continuar buscando esse jogador para o lado do campo. Um dos nomes especulados é o do Cecílio Domingues, jogador que faz muito sucesso no Paraguai. O problema é a concorrência, Bruno. É um jogador caro. Na teoria, ele é até mais caro do que o Marinho. Se a gente fala do Marinho 5 milhões de euros, o Cecílio Domingues, a gente parte para uma negociação inicial nos 7 milhões de euros. É isso que pede o clube dele. É óbvio que esse valor é discutível. O problema é que o Flamengo tem a concorrência de outros clubes. Há um clube no México que parece que vai efetivar uma proposta pelo Cecílio Domingues nas próximas horas. Que clube que ele joga? Joga no futebol paraguaio. Eu vou checar direitinho. Ele é paraguaio. Isso. Tá. E aí, Bruno, só para que o torcedor rubro-negro que imagina que o ideal é trazer um pacotão de reforços, acho que vale sempre bater na tecla de um número que o próprio Rodrigo Caetano me contou. Em 2015... o Flamengo tinha 31 atletas que não estavam utilizados pelo Flamengo e que estavam emprestados ou treinando à parte. Esses caras custavam R$1 milhão por mês em salários ao Flamengo. Porque ainda que você empreste o jogador, muitos desses jogadores emprestados continuam custando parte dos salários ao clube que empresta. Então, Bruno, são R$12 milhões por temporada. O Flamengo conseguiu diminuir de 31 atletas encostados para 9 atletas encostados. E a ideia era baixar ainda mais para essa temporada. Então, não dá para um clube que quer se estruturar financeiramente sair contratando a rodo. É preciso pensar, é preciso pesquisar, é preciso entender o perfil, o estilo do jogo do cara, se ele se encaixa o que o técnico pensa. Principalmente se você já tem uma base. O Flamengo já tem uma base. Então, acho que a diretoria do Flamengo acerta ao não ter pressa. A contratação do Conca é ótima. A contratação do Trauco é uma aposta, mas chega para a condição de reserva. Se o Rômulo, de fato, for contratado, outra ótima contratação. O Rômulo é muito bom volante, tem uma capacidade de saída de bola excelente. Vai faltar esse jogador para fazer o lado do campo. O Janis Rittins diz aqui o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. O Flamengo está tranquilo com o seu elenco. E tem 2 mensagens aqui para você, Léo, do Alisson Dantas e também do Nelson Filho, que eles ouviram uma história de Elias, que o Flamengo poderia repatriar o Elias. Isso saiu em Portugal, né? O Elias até fez gol outro dia pela Taça da Liga, mas não é um titular absoluto hoje do Sporting, e que tanto o Sporting gostaria de ter o André de volta, quanto o Flamengo o Elias. Mas são apenas informações preliminares da imprensa portuguesa. Mas, enfim, é algo para se ter atenção. A questão é que eu duvido muito que o Sporting aceite ficar emprestando o Elias de novo, né? Acho que, da mesma maneira como já foi lá atrás, daria preferência a uma tentativa de negociar o jogador em definitivo. Mas é o que se noticia em Portugal, de que tanto o André quanto o Elias teriam sondagens aí de Sport e Flamengo. Mensagens da torcida do Flamengo aqui pra gente. Tá aí a arte da apresentação do Conca. Olha, o Gilcenir Lucas disse que o Flamengo não tinha interesse no zagueiro Gil. Tinha, Nicola? Foi especulado no Corinthians e no Flamengo. É jogador que ganha muito dinheiro, acima de R$1 milhão. Negócio impossível. Impossível, então, Gilcenir. Tem a mensagem do professor Adriano Vieira. Avisa o Flamengo que se o negócio é contratar ídolos do Flu, o Gum também é ídolo. Pode levar. O Gum é ídolo do Flu? Não. É um jogador histórico do Fluminense. Ídolo... vai de cada um, né? O Parquinhos 93 mandou que a torcida do Flamengo ficou mal acostumada depois de Diego e Guerreiro. E do Conca também, né? Porque aí eles ficam... você acaba sempre esperando um nome desse tamanho. Cecílio Domingues, 23 anos, atacante paraguaio, pertence ao Cerro Porteño. Temporada de 2016 dele foi muito boa, Bruno. 42 jogos e 26 gols. Para um jogador que atua pelo lado do campo, ele tem uma média superior a 1 gol por partida.
Não, exatamente. Ótimas referências, os números são muito bons. O problema é que trata-se de um jogador disputado. O Grêmio já havia sondado no mês de dezembro. Há uma procura muito grande pelo Cecílio Domingues, que joga no Cerro Porteño. Eu quero mostrar para vocês o que o João Luiz Júnior escreveu no ESPN FC, viu, Maurício? Lá no Isso é Flamengo, é o blog dele. Porque ele faz de Patinga. Oi? O bonde de Patinga. Então, ele fez uma comparação bem interessante, porque ele falou que já tá bombando no Rio Me Deu Conca, né? No lugar do Me Deu Onda, lá é Me Deu Conca. É o que tá pegando no Rio de Janeiro. E aí ele lembra que nem toda contratação dá certo. Verdade. E a gente cita aqui que às vezes é melhor você não contratar do que contratar errado. Não é, Nicola? Certamente. Eu sei que você é um cara consumista. Sim. Mas às vezes é melhor não contratar. Mas não gasto besteira não gasto dinheiro com que não vai servir. Então, e aí ele levantou, olha, as 5 piores contratações do Flamengo. Então, no blog lá tá bem interessante porque ele levanta todos os pontos e cita a passagem de cada um, Léo. Então ele lembra do Rodrigo Alvim, lateral esquerdo que chegou como lateral europeu e foi um desastre. Denis Marques. Denis Marques não era o cover do Oséias? É isso mesmo, atacante, lembra? É o que ele fala Denis aqui, Marques, ele jogou muita bola no Furacão. Pois é. Né? Dessa lista aí você tem apostas que eram, à época, que faziam sentido. O Carlos Cirino é a Eduardo mesma não. coisa. O O Carlos Eduardo acho que é. não. O Carlos Eduardo ele foi muito bem no Grêmio, depois da sua saída nunca conseguiu mais, se firmar. Mas esses dois nomes, o Denis Marques e o Marcelo Cirino, eles, à época da contratação, eles justificavam o investimento, mas às vezes não vai, né? Mas Cirino eu foi acho contratado caro, eu Bruno. acho que esse é o ponto para você avaliar uma contratação ruim. Porque jogador ruim, todo time tem. Sim. E às vezes contrata uma aposta e não dá certo. O problema é quando você contrata um cara onde você espera muito, como era na época o Cirino, se não me engano, 17 milhões. A gente falou ontem aqui do Cirino, né? 15 milhões de uma reais. grana. Com a ajuda da Doen Esportes, a dívida ainda não está toda paga não, Bruno. E fazia todo sentido, não é, Maurício? Foi Porque 2014, o 2015. Brasileirão que ele... 2014 ele jogou muito bem, arrebentou, foi contratado né? no começo de 2015. E tinha ali ainda o bonde de Ipatinga. Então, Walter Turma Mignon. que veio com o Ney Franco, né? exato. Verdade. Então, às vezes é melhor você não contratar também. Sim. E assim, você olhar depois, daí é muito fácil, às vezes é injusto. Claro. Né? É legal saber como é que era o contexto à época. Por isso que eu fiz questão de lembrar que esses dois jogadores, eles eram bons investimentos, muitos clubes queriam, né? O Flamengo acabou ganhando a disputa, mas nem sempre, né? Você pode... Quer dizer, acho que nem com máquina, às vezes você compra uma geladeira, chega em casa, ela não funciona. Mas isso, em geral, acontece com sei lá, eletrodoméstico, qualquer objeto. Agora, quando você está lidando com gente, você contratou, chega lá, começa a trabalhar e não funciona. Agora, o duro é quando um clube faz, depois o outro clube faz igual, né? Carlos Eduardo. Nossa. O Atlético, agora ano passado também, praticamente não jogou. Tá com proposta da Turquia, estão levantando a mão pro céu e torcendo para ele acertar logo, né? Estão levantando, Léo? Então, Foi uma passagem para lá de horrorosa, no Atlético mesmo no Flamengo. Bruno, acho que tem uma diferença importante. Quando você pensa em uma contratação muito grande de jogadores, é preciso analisar a temporada anterior, o que ficou. Por exemplo, o Palmeiras que quase caiu para a Série B em 2014, né? O Palmeiras se viu na necessidade de iniciar 2015 contratando muitos jogadores, porque entendeu que aquele elenco não geraria frutos. Então, foram 25 atletas contratados e por conta disso, gerou-se uma especulação muito grande de que o Alexandre Matos comprava de maneira descabida, que saía gastando dinheiro